em um cortício. Então, a gente vai começar falando alguns exemplos que eu e Iago pesquisamos. A primeira é a ênfase no lado mais animalístico do homem, bem como a zoomorfização de personagem. Também a objetividade e impessoalidade nas narrativas. Iago. Iago! Bom dia. Bom dia, Iago. Bem, então, preferências por temas cotidianos, frequentemente priorizando relações e vivências das classes inferiores, predominância de forma descritiva, denúncia de aspectos socialmente retrográdos da miséria e do sistema de desigualdades que fundamentavam o capitalismo. Agora quem vai falar é a Vitória. Eu vou falar sobre o naturalismo dentro do cortiço, que as principais características são a animalização dos personagens e a ação baseada em instintos naturais, como os instintos sexuais e os instintos de sobrevivência. No cortiço também apresenta duas linhas de conduta, que são as questões sociais e as questões individuais e sentimentais. No caso da social, a gente tem como personagem principal o João Romão, que ele torna-se um grande comerciante que passa por cima de tudo e todos para conseguir o que quer. E nas questões individuais e sentimentais, a gente tem como personagem principal o Jerônimo, que ele casou com a Rita Baiano, não movido pelo amor, mas sim por interesses e atrações sexuais. E outro ponto também tem é que o próprio cortiço ele pode ser considerado um personagem, porque, exemplo, em certo momento o narrador ele diz que ao invés de dizer os olhos do cortiço se abrem, ao invés de dizer as janelas do cortiço se abrem, ele diz os olhos do cortiço se abrem. E isso é uma característica bastante a ver com a corrente naturalista. E tem uma grande influência nas ações dos personagens. E também outro exemplo é que é o próprio Sol, que em um momento a esposa do Jerônimo, ela ocupa o Sol por todas as digamos assim, desgraças que acontecem na vida dela. Agora sou eu mesma que vou falar. No naturalismo, como a gente já estudou com a Maria Lúcia, né? A força da natureza é a coisa mais importante. É ela que meio que guia o mundo. E também, cada etapa da vida do ser humano e cada etapa da evolução do ser humano é de encargo da natureza. Ou seja, a natureza que meio que é o centro das atenções e ela meio que controla tudo. Dentro do naturalismo, o homem ele é visto como apenas um animal, que nem o Marcelo e o Iago tinham falado, da animalização do ser humano, né? Então, o ser humano ele é visto como um animal e o seu futuro é controlado pela natureza. E a sua educação e o seu nível cultural também são a natureza que controla e também eles são responsáveis pela formação do caráter humano. Agora, a Carol. De acordo com alguns críticos do Aloysio de Azevedo, aparentemente a obra do Cortiço, de acordo com eles, foi uma forma do Aloysio de confirmar uma tese dele de que tudo aquilo que define o homem como homem, igual a Natália falou, a sua raça, a sua cultura, o meio que ele vive, tudo isso é o que faz ele a se degradar, é o que traz o fim do ser humano. É importante lembrar também que o naturalismo, ele hoje em dia é visto como um pensamento ultrapassado, já que ele visava a natureza como centro, o foco do conhecimento, e não o ser humano. É isso, Maria Lúcia. Ok. Último. Pode parar de compartilhar? Oi? Pode parar de compartilhar ou você quer falar? Pode parar de compartilhar para outra equipe compartilhar, por favor. Estrutura
Daniel, Isabela, Sara, Vinícius e Nicole, por favor. Tá dando pra ver? O slide? Tá dando. Está. Quem que vai começar? É o Daniel? Não, é bom. Coloquei aqui agora. Bom dia aí a todos. Eu vou apresentar aí agora o trabalho da estrutura do livro Cortiço, junto com os meus outros colegas de grupo, Isabela, Nicole, Sara e Vinícius. Aí. Bom, eu gostaria que passasse aí para o próximo slide, né? O slide do tempo, né? Da estrutura temporal. Por favor. Bom, vou tratar então especificamente mais, né, da tipologia temporal ou cortiço. Bom, o tempo da narrativa ele é linear, cronológico, né, então ele segue uma ordem, né, específica, se encaminha aí para um fim, né, partindo de uma origem. É bem importante ressaltar que isso não impede que na obra, né, de Aloysio Azevedo, né, não haja, por exemplo, a presença de certos momentos ali em que os personagens retornam às suas memórias. Como é que isso ocorre? Bom, a gente tem aí, né, um exemplo bem interessante, que é quando o Jerônimo foi tratar com João Romão, primeiramente, né, isso já é nos primeiros capítulos do livro, sobre contratar, né, Jerônimo. Jerônimo estava exigindo um salário relativamente alto para João Romão, fato que João Romão inicialmente contestou, falou que era ruim e tudo mais, né? Não era algo que ele poderia estar pagando, né? Aí Jerônimo começou a contar da história dele, como ele veio parar lá, né? E depois começou a explicar, né, um pouco em relação a como se administrava uma pedreira, né? Pois ele não estava lá apenas para ser mais um empregado, estava lá para ser o gerente, né, da pedreira de João Romão. Bom, quando o Jerônimo explica aí, né, as suas lembranças, como ele chegou lá na pedreira de João Romão, que ele partiu, né, de outra pedreira, que ele estava trabalhando em outra, né, a gente tem aí, né, uma presença de um tempo que mostra as lembranças de um dos personagens. Mas isso não impede claramente que o tempo da obra seja linear, né? Porque mesmo que o tempo ele possa se dividir e mostrar outros núcleos de história, às vezes até simultâneos, como a gente tem lá no livro, né? Toda hora fala de um personagem, de alguma coisa que aconteceu, né? O cortiço em si ele é composto de várias pessoas e o tempo da obra, né, dá uma ramificada para tratar em relação a cada um daqueles núcleos, né, os núcleos dos personagens, né, das histórias deles. Mas isso não impede, como eu já falei, né, o tempo seguir uma trajetória reta, uma sequência cronológica. É isso aí. Gente, era o Vinícius, eu pulei. Agora o tipo de narrador, né, Sara? Tive um probleminha aqui. O narrador em terceira pessoa, ele narrava onisciente, conhecia e sabia toda a história. Ele propunha um movimento naturalista. Uma parte onde ele narrava o crescimento do cortiço, ele usava palavras como fêmea e macho para falar das pessoas que chegavam e arrumavam suas casas no cortiço. E que o foco da raça, no princípio, mantém uma aparência de imparcialidade, como se o narrador se importasse à semelhança de um deus, do mundo por ele criado. No entanto, isso é ilusório, porque o procedimento de representar a realidade de forma subjetiva já configura uma posição ideologicamente tendenciosa. Isso comprova que eu falei anteriormente, porque ele tinha uma ideia naturalista, mesmo assim, mesmo não considera pessoas como, sei lá, meio que gente. E é isso, só. O narrador o narrador é esse mesmo. Só isso. Tchau.
Agora sou eu. A linguagem da obra. Vou falar sobre a linguagem da obra, né? A câmera tá ligada? Nós podemos notar que há um constante tom de coloquialidade entre os personagens, mas isso varia de personagem para personagem. Inclusive, ele, antes de escrever a obra, ele entrevistou e conversou com moradores de diferentes cortiços do Rio de Janeiro, né? Para ter mais proximidade com a obra, conhecer a linguagem, a maneira que as pessoas falavam. Então, essa variação, ela se deve a isso. Ele queria que a linguagem estivesse da forma mais fiel e verdadeira possível. E é importante falar também que o próprio narrador, ele usa essa linguagem coloquial, sendo muitas vezes mais duro e grosseiro que os personagens. E também a presença do zoomorfismo, que é a figura de linguagem que compara o comportamento humano com o de animais, né? Quando esses se deixam levar pelos seus instintos. E eu tenho uns exemplos aqui, uns trechos. Vou ler 2 trechos aqui. Aqui, ó. Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. E a primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha a machona portuguesa feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, anca de animal do campo. Então, esse é um trecho da obra, né? Então, o autor, ele frequentemente descreve as pessoas como um aglomerado de fêmeas e machos que visam procriar. Então, a visão dele é fatalista, pois as camadas populares elas são vistas como animais condenados ao meio social que habitam, ou seja, homens fadados a viverem como animais selvagens. E é isso, minha parte. Agora eu vou falar da relação da estrutura da obra com o naturalismo. O romance O Cortiço traz uma série de histórias ambientadas nesse espaço de habitação coletiva e esse local permite a difusão de ideias naturalistas. E como o narrador é onisciente, toda a história é contada em terceira pessoa, esse elemento textual permite uma relação direta com a visão naturalista que é muito marcada nessa obra. E isso pode ser afirmado porque é dessa maneira que o autor faz presente dentro da cabeça de todos os personagens. E é isso. Eu vou falar sobre os diferentes núcleos da história abordados na narrativa. Bom, como todo mundo sabe, a narrativa do Cortiço, ela trata não somente de uma, mas de várias histórias, de vários personagens diferentes. Mas as principais histórias são a de João Romão e de Miranda. João Romão, ele antes tinha uma venda e ele encontra a escrava Bertolazza e forja a carta de alforria dela e junto com ela eles começam a construir o Cortiço São Romão. O Miranda, ele se muda para o lado do Cortiço junto com a esposa dele, que era infiel, a Dona Estela, e a Zulmira, porque ele achava que ela era filha dele, mas não tinha certeza. A história também fala do Jerônimo, que foi trabalhar na pedreira do João Romão, junto com sua mulher, Piedade, e com sua filha Marianita, mas que ela mora no internato. No final do livro, o Jerônimo larga a Piedade no Cortiço e vai viver com a Rita Baiana. A Rita Baiana, ela era uma mulata que só queria saber de viver a vida. Ela não queria nenhum compromisso sério e ela achava que isso era o melhor que ela estava fazendo. Também tinha sobre as meninas, tinha sobre a bruxa e suas filhas, que acaba morrendo, a bruxa acaba morrendo num conflito que a polícia adentrou o Cortiço por causa de uma briga,
que estava tendo por causa do Jerônimo. E, entre outras, há a história também da Machona, da Pombinha, da Leocádia, da Leone e algumas outras histórias no momento, que eu esqueci o nome das outras duas personagens, que era o vendeiro com a moça que ele engravidou e a mãe da moça que foi parar no hospício. A história é muito engraçada, eu particularmente achei ela extremamente engraçada. Pelo menos a parte dos barracos, sim, achei interessante. E eu recomendo o livro para, assim, quem não tiver lido, né, se eu encontrar alguém que não leu, eu recomendo. E essa é o nosso trabalho, acabou, né? Ah, e a gente fez um mapa mental aqui, depois a gente vai disponibilizar no grupo. Ah, que legal. Acabou. Pessoal, deixa eu dar um parecer sobre os trabalhos e sobre a minha visão. Vou falar primeiro dos pontos positivos que eu achei. Para quem leu, como a Sara acabou de dizer, para quem leu, é uma obra para se estudar, né? Não é uma obra para simplesmente ler, é uma obra para se degustar. Tem muita coisa por detrás da obra, tem muita coisa no implícito da obra que precisa ser analisado para que a gente entenda um pouquinho mais a fundo. No caso dos imigrantes, a questão da escravidão, né, pós-escravidão, a forma com a qual eles viviam, a formação dos cortiços, isso vai facilitar a nossa compreensão enquanto obra, enquanto leitura de Luiz Azevedo. Vocês viram que essa é uma obra muito extensa, muito complexa. Nós conseguimos dividir em vários grupos. Vocês conseguiram não ser repetitivos, né, um grupo com o outro, porque é uma obra vasta que demanda esse estudo amplificado. Eu achei, em relação à apresentação dos trabalhos, para quem prestou atenção no trabalho do colega, não só no seu, não focou só no seu, bem válido. Por quê? Por exemplo, a UFO é uma universidade que não cobra especificamente o enredo da obra. Ela não vai te perguntar quem era João Romão. Ela vai fazer relação de uma obra com a outra, ela vai, no íntimo da obra, vai tentar cobrar de você, enquanto estudante, um estudo mais funcional da obra e não só uma leitura simples, uma leitura simplificada. Por isso é que eu falo e retomo que a necessidade de se degustar um livro quanto esse. Vou abrir aqui as minhas anotações, que eu vou falando de cada grupo separadamente. Primeiro grupo, do ambiente, o grupo do ambiente, né? Em relação a todos os grupos, todos, vocês que prestaram atenção no trabalho, viram nitidamente quem leu e quem não leu a obra. Quem demonstrou conhecimento ou quem simplesmente fez a leitura ou estudo da sua própria parte. Isso aconteceu em 100% dos grupos. Por isso que as notas serão distribuídas de forma individualizada. Porque alguns alunos ficaram simplesmente presos nos slides, outros alunos tiveram o slide como base, mas mostraram conhecimento, mostraram leitura. Na hora que até você esquece o nome de um personagem, isso para mim é um conhecimento, porque eu acabei de ler a obra também. Como eu disse a vocês, eu li novamente. Não foi a minha primeira vez de leitura da obra. E eu esqueço o nome, porque são muitos personagens, a gente se confunde nas histórias e eu esqueço os nomes. Então, foi nítido os alunos que leram a obra, que mostraram conhecimento, que estudaram a obra, daqueles alunos que simplesmente estudaram a sua parte e lançaram aquilo ali para nós. Primeiro ponto que eu acho que pode ser melhorado, porque você, enquanto aluno, você pode ter a responsabilidade. Não quero ler a obra, eu já disse a vocês, eu sei disso, tá? Mas estude sobre a obra. Tinha filme para que vocês pudessem assistir. Alguém chegou a assistir o filme? Não, só o livro. Eu, Maria Lúcia, não tenho conhecimento do filme. Não sei falar se ele é válido ou não. Mas poderia ter assistido ao filme. Poderiam ter, tem várias resenhas, tem vários resumos, tem vários vídeos no YouTube sobre a obra. Então, um deles, por exemplo, eu ainda coloquei na prova. Então, vocês poderiam ter estudado a obra. Alguns mostraram vasto conhecimento, outros breve conhecimento. Outra característica que eu achei, o material foi bem preparado,
de vários. Um ponto que eu vou fazer uma leve crítica aqui é a quantidade de informações nos slides. Tá? Ao preparar slides, preparem de uma forma mais sucinta. Por quê? Às vezes você tem um conhecimento e você fica nervoso, fica preso ao slide. Quando os slides estão de forma mais breve, mais sucinta, é mais atrativo para quem assiste e te dá mais segurança. É o contrário do que parece. Parece que quando o slide está muito cheio, nós temos mais segurança em não esquecer. E é o contrário. Porque quando você está vendo aquele slide cheio, qual que é a nossa tendência? Simplesmente ler o slide. Assim como alguns eu percebi que tinham conhecimento, mas ficaram presos nos slides. Tá? Então, é uma dica que eu dou para os slides. Tem gente esquecendo de formatar os slides. Cuidado com a quantidade de informações colocadas. Eu sugiro que vocês coloquem menos informações nos slides para que vocês transmitam essa segurança que muitos já têm. Eu me prendi, vamos lá, no ambiente. Foram trabalhos ótimos no geral. Achei que o grupo do ambiente dividiu, né, em subtópicos, o que foi bem válido. Alguns alunos explicaram bem, outros alunos um pouco de forma mais vaga. E eu só achei que o ambiente tinha que tomar o cuidado, porque às vezes foi dando tanta informação que as informações não se encaixavam. Tá? A outro ponto válido nesse grupo foi a relação com a obra em si. Não falaram secamente, né? Fizeram relação o tempo todo. Isso, a maioria das equipes foi bem certeira nesse ponto. O grupo 2, trabalho ou a mão de obra, né? Fizeram relação o tempo todo. Eu achei que vocês podiam focar um pouco mais nesse ciclo de trabalho. Achei que vocês voltaram na história, que foi um ponto válido, mas achei que vocês vocês poderiam ter ido mais a fundo, assim, bem no ponto de quem era escravo, quem era livre, qual que era a formação do trabalho naquele contexto. A parte da história e da filosofia que vocês retomaram foi, para mim, uma introdução. Entendeu? Então, eu entendi aquela parte da história e da filosofia como uma introdução que deveria ter chegado no ponto crucial, que era o trabalho escravo ou a mão de obra livre. Então, foi uma vasta introdução, uma válida introdução, mas achei que faltou esse ponto crucial aí para falar sobre o tema de vocês a fundo. O grupo 3, Relações Humanas, fizeram os slides bem feitos. O slide foi um pouco mais sucinto, não foi tão extenso. A divisão em tópicos eu achei válida, no entanto, alguns alunos apresentaram muito breve, parece que não deu para a gente acompanhar muito essa brevidade de algumas situações. Espera que eu achei. Os tópicos, os quais vocês dividiram, achei bem fácil de acompanhar, só achei que alguns alunos que apresentaram muito rápido, que nós nos perdemos. Mas a questão das relações humanas, vocês foram bem abrangentes, né? Vários tipos de relações humanas que existiam dentro do cortiço, relação de amizade, relações homem-mulher, em relação ao adultério, achei isso aqui válido, essa divisão bem delimitada. O grupo 4, a questão da divisão social, também separou em temas, o que também facilitou a compreensão de quem estava de fora. Eu achei que aqui vocês ficaram presos. Eu coloquei aqui 2 alunos que conseguiram sair dos slides. Eu achei que alguns alunos ficaram muito presos na questão do slide nesse grupo. Leram e falaram, ok, minha parte é essa. Tá? Então, retomo. Façam os slides mais breves para que vocês demonstrem maior confiança. O grupo 5, grupo do naturalismo de hoje, também fez um trabalho de separação em relação às questões naturalistas pertinentes à obra. No entanto, foi o grupo também que ficou muito preso aos slides. Os slides estavam extensos, o trabalho foi breve, mas também não tinha muita coisa a se falar da obra, a essência era aquela mesma.
No entanto, eu acho que vocês ficaram muito presos aos slides. Aqui, foi o trabalho que apresentou hoje, né? Então, eu acho que a gente fala com maior propriedade. Vocês saberiam falar mais do que vocês disseram. Por exemplo, eu sei alguns alunos que leram, têm conhecimento tanto da obra quanto do assunto, que não se expuseram com tamanha força, com tamanha segurança. Então, eu acho que vocês demonstraram conhecimento, porém, vocês tinham mais conhecimento com isso. E o último grupo, da estrutura, a divisão foi bem organizada. Eu acho que faltou um pouquinho vocês falarem em relação aos capítulos, né? O Daniel falou a questão temporal muito bem, falou dos flashbacks. Eu achei que só faltou, a Sara também explicou muito bem, não ficou tão presa aos slides, só que eu achei que vocês deveriam falar um pouco mais da divisão em capítulos, que os capítulos não seguem apenas uma história, que os capítulos se misturam, né? Se você tem algumas obras que a gente lê um capítulo, a gente entende uma sequência narrativa. Aqui, mesmo que a história seja linear, como bem dito pelo Daniel, as histórias se misturam o tempo inteiro. Ele começa com a história de Romão, ele passa para o Miranda, ele vai para Leocácida, ele vai para o Jerônimo, as histórias se misturam. Eu acho que vocês poderiam ter falado um pouquinho mais. O único ponto que faltou, a meu ver, a questão da mistura de histórias dentro de um único capítulo. Se não me engano, são 23 capítulos, né? Então, esses 23 capítulos, eles se misturam. Não é, mesmo com a quantidade de personagens, ele não é delimitado para cada personagem, ele não é focalizado em cada personagem. Mas, no geral, eu achei um trabalho válido. Eu acredito que quem prestou atenção conseguiu cobrir um pouco a essência da obra, pescar um pouco a essência da obra, porque nós temos que agora relacioná-la às outras obras da UFO. Né? O nosso papel agora não é ficar limitado no Cortiço, é relacionar as outras obras, porque é assim que a universidade cobra de vocês, é assim que o Enem vem apresentar, e é assim que a época faz uma relação. Tá? Eu vou limitar as notas. Quem tiver algum relatório, algum comentário assim fazer sobre o seu grupo, pode me mandar no meu privado. Alguns alunos já começaram a enviar. Eu estou aguardando, eu vou guardar até hoje. Amanhã eu fecho essas notas para passar para vocês. Mandar o quê? Caso você queira mandar algum relatório do seu grupo, como as notas serão individualizadas, se você achar pertinente, necessário, pode me enviar um relatório individualizado, que alguns já me enviaram e eu estou analisando. Você falou do negócio do tamanho do slide, eu só queria falar que eu tentei reduzir o máximo que eu pude, mas eu não consegui reduzir mais. Porque às vezes a gente fica preso, né? Vocês poderiam ter falado mais do que escrito. Vocês deram conta. Muitos deram conta de fazer isso. Professora Maria Lúcia. Daniel, pode falar. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, você. Graças a Deus, beleza. Professor, em relação às notas individuais, a senhora vai passar para a gente no e-mail nosso? Eu vou colocar no portal. Teria como a senhora mandar no meu privado do WhatsApp? Porque o meu portal, eu não tenho a senha dele, eu mudou. Acho que é só minha mãe que acessa, a senha dela é diferente. Esse é o aniversário, Daniel. Não, mas eu já tentei isso. Também não é não. Eu acho que eu mudei a senha, ou alguém esqueceu. A minha mãe mudou e colocou. Fala que eu te dei, então. Gente, eu sei que o horário já deu, mas eu queria mostrar 2 livros rapidinhos para vocês. Triste Fim de Policarpo Quaresma, que nós vamos ver no pré-modernismo. E aqui é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esses livros são para crianças. Ele tem aquela capa toda almofadada, sabe? Olha só, que gracinha. Ele é todo ilustrado. É bem parecido com a obra, só que, é claro, uma versão mais infantil. Todo desenhadinho. Que também é interessante. Acho que tem que ser esse, a próxima leitura com desenhos. Não, mas esse é Memórias Póstumas de Brás Cubas, você já viu o filme? Tem uma livraria que tem todos esses, assim, tem um box de clássicos e clássicos da literatura. Olha que bonitinho.
Tá de promoção, Livraria Sagrados Corações, alguma coisa assim. Acho que é 11 Família livros por Cristã. 100 e pouco. É uma ótima. Ah, não é Sagrados Corações, não. Eu vi mesmo. É Família Tá super Cristã. barato. Era R$100, 12 livros. Pra comprar a Bíblia é uma beleza. Não, lá. acho que é 14, gente. Tem muita coisa. 14 livros? Mas Então não é. eu vi mesmo. Tem Eu não Memórias comprei Eu porque Clássicas. merece, tem livro por R$10. muito barato. Comprei por 3. Você fez uma compra mesmo. Pessoal, então, obrigada pela Aqui, ó. presença de vocês. É esse mesmo, Sara. Mas tem alguns que eu já tenho. Os contos Machado de Assis, eu já tenho 2 coleções. Ô, Maria Lúcia, mas os que você já tiver, é só pegar e ver se alguém aqui da sala não anima a comprar esses com você, ué. Família Cristã que chama. Ou eu compro, né, depois. Vocês compram, eu quero só uns 5 deles. Que alguns eu já tenho. Se alguém quiser comprar, eu divido. Só conversar comigo no privado. A gente divide a dívida. Gente, muito obrigada. Boa semana para vocês. Beijo. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau.